Eu sou Inês Rocha e este é o P24. Há uma idade ideal para entrar no primeiro ciclo? O número de crianças com 6 anos a frequentar o pré-escolar não para de aumentar. Todos os anos, encarregados de educação de milhares de crianças, nascidas entre 16 de setembro e 31 de dezembro, têm de tomar uma decisão: passar para o primeiro ciclo ou ficar mais um ano no pré-escolar. São as chamadas crianças condicionais, cuja entrada está também dependente da existência de vagas. Mas se antigamente a norma era estas crianças entrarem com 5 anos no primeiro ano, a tendência está-se a inverter. Em 2013 e 2014 eram perto de 6 mil as crianças de 6 anos a ficar mais um ano no pré-escolar. 10 anos depois, em 2023 e 2024, o número quase triplicou para 16.412. Mas, afinal, o que mudou ao longo da última década para cada vez mais pessoas escolherem esperar? Quais são as vantagens e riscos de adiar a entrada no primeiro ciclo? E afinal, existe mesmo uma idade ideal para começar a escola? É sobre isso que vamos conversar com a psicóloga e investigadora Inês Ferraz, especialista em desenvolvimento infantil e educação, que nos ajuda a perceber melhor o que está em causa nesta decisão que tantas famílias enfrentam. Bem-vindo ao P24, o seu dia começa aqui. Inês Ferraz, bem-vinda ao P24, obrigada por ter aceitado o convite. Nunca houve tantas crianças de 6 anos a continuar no pré-escolar. Isto é um sinal de maior consciência de parte das famílias e das escolas em relação ao desenvolvimento das crianças, ou estamos a adiar uma entrada que é inevitável por algum receio? Bom dia, obrigada pelo convite para estar cá convosco a refletir acerca deste tema, um tema muito importante. Isto porque a entrada no primeiro ciclo tem um impacto muito importante na vida das crianças e tem um impacto não só no desempenho escolar, mas também no bem-estar emocional e social também das crianças. Eu creio que isto é um marco histórico, é muito importante que isto esteja a acontecer. Eu sou uma das defensoras de que a idade de entrada no primeiro ciclo devia ser repensada. Nós temos de refletir em termos de benefícios e o que a criança vai ganhar com esta entrada. Muitas crianças, nós sabemos que podem não estar preparadas para esta entrada no primeiro ciclo e muitas vezes os educadores fazem aqui uma chamada de atenção para que estas crianças fiquem mais um ano. O ficar mais um ano é quase um convite a desenvolver-se de forma natural, de forma gradual e sem apressar as etapas de desenvolvimento também. Penso que as famílias também estarão mais conscientes desta transição, estarão mais também despertas para o impacto que terá a longo prazo e estão também mais a refletir acerca desta temática, acerca do impacto que tem a longo prazo. Uhum. E o que é mais importante considerar nesta fase de transição? Pais que têm filhos de 5 anos, que ainda vão fazer 6, por exemplo, em novembro ou dezembro, quais são os fatores que são importantes, que são importantes ter atenção para tomar esta decisão? Existem várias competências que as crianças têm de desenvolver que vão, de certa forma, facilitar ou contribuir para a aprendizagem, não só da leitura e da escrita, mas todas as competências que são necessárias para ter sucesso, digamos assim, no primeiro ciclo. A nível cognitivo, é importantíssimo as crianças conseguirem manter, por exemplo, a atenção. Nós sabemos que as crianças mais pequenas têm mais dificuldade em manter a atenção, faz parte das suas características, por isso a atenção é um dos aspectos que os pais devem ter em conta. A capacidade também de resolver problemas e de seguir instruções. Quando nós pedimos, por exemplo, a uma criança para ir à cozinha buscar um objeto, temos de ver se ela consegue ouvir as instruções e consegue resolver esta situação que nós estamos a pedir. Em relação, por exemplo, à parte emocional, é importantíssimo também as crianças conseguirem se autorregular e também ter uma grande capacidade de tolerância à frustração. Isto porque aprender a ler e escrever é uma tarefa que exige muita repetição, exige muito treino e as crianças eventualmente vão falhar, como tudo na vida. E então exige que as crianças aprendam com o erro, que tenham esta capacidade de perceber que vão ter que falhar para depois poder aprender. Por isso aqui a parte emocional também é importante que esteja bem consolidada.
A nível social, é importante também as crianças conseguirem trabalhar em grupo e conseguir também respeitar os ritmos da turma, isto porque estão inseridas numa turma e é importante que percebam que vão ter de esperar um bocadinho quando terminar uma tarefa, vão ter estando integradas num grupo, conseguir cumprir as regras e também respeitar os diferentes ritmos. E a nível motor, digamos assim, temos que ter atenção especial à motricidade fina, isto porque é importantíssimo pegar nos lápis, é importante as crianças desenvolverem a motricidade fina para conseguirem eh, executar todos os traços necessários para depois desenhar as letras. Falava há pouco das consequências de uma entrada demasiado apressada. Quais são essas consequências para a criança? Existem consequências a curto e a longo prazo. Quando as crianças entram, normalmente é desta forma um bocadinho apressada, no início poderá acontecer que parece que está a correr bem, parece que está a funcionar. O que acontece muitas vezes é que estas crianças, eh, revelam muitas vezes muita frustração e desistem, os pais dizem muitas vezes desistem facilmente, porque elas querem que tudo seja muito rápido, querem que tudo seja muito fácil e realmente aprender a ler e a escrever é uma tarefa que exige aqui muita motivação e esta motivação nós sabemos que é ganha também muito com a maturidade. Falava há pouco também, e costuma falar nos seus artigos, da importância de respeitar o ritmo de cada criança. Mas como é que isso se concilia com o sistema escolar atual, que ainda é muito centrado na idade? Também o sistema escolar devia alterar-se um bocadinho nesse sentido? Sim, isto é uma das minhas opiniões, fundamentadas, como é óbvio, nos artigos que existem, não só em Portugal, mas também no mundo inteiro. E nós sabemos que há países, por exemplo, onde a entrada no primeiro ciclo é aos 7 anos. Nós temos o exemplo da Finlândia, da Letónia, da Estónia, onde nós sabemos também que isto, de acordo com os dados do PISA, isto são os países onde as crianças têm um elevado desempenho a nível escolar, e aqui a idade de entrada é mais tardia. Há outros países onde esta idade é mais flexível, mas também vemos que há muitos países onde se exige uma avaliação, ou seja, a escola faz uma avaliação das crianças e verifica se estão preparadas ou não para esta entrada no primeiro ciclo. Nós não Uhum. estamos muito habituados a isso cá em Portugal, mas já costuma ou já se está a verificar. E é um aspecto importantíssimo, porque isto de nós avaliarmos se uma criança está preparada, estamos a pensar a nível futuro, porque é muito diferente uma criança ficar mais um ano no pré-escolar a brincar e ficar retida. A nível emocional, a nível de a percepção que a criança vai ter acerca do seu desempenho é completamente diferente. Uma criança que fica mais um ano, muitas vezes os pais alegam o facto de os seus amigos vão para o primeiro ciclo e ele não vai. Mas as crianças têm uma facilidade enorme de arranjar outros amigos e de se adaptar a esta circunstância. E muitas vezes, se nós perguntarmos a estas crianças, eles querem brincar. Portanto, eles vão perceber que ficam mais um ano a brincar, mas um brincar onde estão a aprender. O contrário de quando uma criança entra no primeiro ciclo e não tem sucesso, aqui vai se sentir frustrada. E muitas vezes o que eles dizem é: eu não sou capaz, eu não consigo, os meus amigos conseguem e eu não. Portanto, a percepção que eles têm é completamente diferente. Mas há ainda um preconceito de que se a criança não avançar, então é porque reprovou ou vai ficar atrasada, não é inteligente o suficiente. Isto é uma forma de pensar completamente errada, tendo em conta o desenvolvimento das crianças. Sim, isto é um estigma que ainda existe no nosso país. Nós achamos que ficar no pré-escolar é ficar retido, é ficar para trás, mas a verdade, o que nós vemos nas crianças que ficam mais um ano é que eles ficam a ganhar. Porquê? Porque conseguem se desenvolver de forma natural, sem haver esta pressa que nós, como adultos, muitas vezes impomos às crianças, que queremos que eles façam tudo muito à pressa. Isto é quase como se nós pensarmos, nós não exigimos a um bebê que corra. Por isso também se calhar não devíamos exigir a uma criança de 5 anos que aprenda a ler e escrever. Cada passo, cada etapa tem o seu tempo e tem o seu tempo natural, por isso é um pouco nós respeitarmos as etapas de desenvolvimento das crianças. O que é que diria a essas famílias que se veem entre o medo de não avançar e o receio de forçar a criança? Eu digo sempre para os pais pensarem sempre a longo prazo.
e pensar sempre o que é que a criança vai ficar a ganhar. Será que entrar no primeiro ano e entrar quase de uma forma forçada será o melhor, ou ficar a brincar e a adquirir as competências de forma natural? Não será isto o melhor para o seu filho? É pensar sempre o que é melhor para o meu filho, o que é melhor a longo prazo. Nós sabemos também que as crianças que entram mais tarde, e há estudos que também mostram estes dados, por exemplo, estudos do PISA que mostram que as crianças que entram com mais idade acabam por ter ganhos que vão depois se refletir a longo prazo, que se vão refletir não só durante a escolaridade, mas também na sua vida profissional, na sua vida futura. Por isso vamos pensar neste sentido. Será que é melhor entrar aos 5 anos e andar todos os anos aqui com uma dificuldade e com muito apoio, porque estas crianças vão precisar de muito apoio, de muitas horas de estudo? Será que é o melhor para estas crianças? Uhum. O que é que gostaria de ver mudar a nível estrutural? As políticas públicas deveriam alterar-se? Falou dos exemplos de países em que se entra aos 7 anos, seria mais positivo ou faz mais sentido esta entrada caso a caso? Eu acho que faz muito sentido que se aproveitem todos os estudos que existem em Portugal, porque há muitos estudos científicos realizados no nosso país e de muita qualidade, que devem ser analisados por quem, por quem tem este poder, não é? De verificar e de analisar os estudos e verificar quais são os ganhos que existem em entrar aos 5 anos e quais são os ganhos que existem em entrar mais tarde. Nós temos bons estudos em Portugal que mostram que entrar mais tarde na escolaridade faz com que as crianças desenvolvam as suas competências de forma mais natural e que tenham menos horas de apoio. Portanto, se nós pensarmos até em termos económicos, seria mais benéfico as crianças ficarem mais um ano, porque teriam mais tempo para se desenvolver e se calhar seriam preciso menos professores para apoiar estas crianças que têm dificuldade por falta de maturidade. Mas então diria toda a gente entrar aos 7 anos ou caso a caso seria Isso mais. seria o ideal, toda a gente entrar aos 7 anos. É claro que, não sendo possível, é importante que se analise também caso a caso, porque há crianças, também é verdade, há crianças mais novas que até conseguem e até têm a maturidade já desenvolvida. Portanto, não vamos pensar que são todas as crianças que só se desenvolvem aos 7 anos. O ideal, na minha opinião, era ser aos 7 anos, porque assim garantíamos que a maioria estariam na mesma etapa de desenvolvimento. Não sendo possível, avaliar cada caso faz com que as crianças individualmente tenham a atenção que merecem e que precisam. Uhum. Muito bem. Inês Ferraz, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Aprendeu a falar aos 11 anos, a escrever aos 18 e agora é um dos mais jovens professores da Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Jason Ardei tem síndrome de Kenner, a forma mais severa de transtorno do espectro autista, mas com a ajuda de um mentor conseguiu ultrapassar todas as dificuldades e acabou por concluir um doutoramento antes dos 30. Depois tornou-se o negro mais jovem em 800 anos a conseguir a proeza de lecionar em Cambridge. Uma história surpreendente que pode ler no site do Público. A entrevista é da jornalista Ana Cristina Pereira. O P24 fica por aqui. Voltamos amanhã. Tenha um bom dia. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marcos Maia. A sonoplastia deste episódio é de Inês Rocha. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.